Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso Ano Bíblico, hoje o livro de Josué, capítulo 5 ao capítulo 8, a circuncisão dos filhos de Israel. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam se circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidara no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança.
e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Capítulo 7. Os israelitas derrotados em Ai, Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué,
de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pederneiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos,
e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Capítulo 8. Ai é destruída. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai.
Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Um ótimo sábado para você. Que Deus o abençoe. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue lendo a palavra de Deus. Porque bem-aventurados que ouvem e os que leem a palavra do Senhor. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.